11h15, pessoal. A gente segue adiante aqui, voltando aqui para o nosso Brasilzão. Acho que vale a pena a gente também, claro, repercutir tudo que está acontecendo lá fora, porque lê do engano, ingenuidade de quem imaginar que aquilo não vai reverberar mundo afora de uma maneira fortíssima, mas, claro, fortíssima também estão sendo as chuvas, pessoal, que estão caindo em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, aqui na nossa região sul, no Rio Grande do Sul. Inclusive, deixaram moradores amedrontados novamente. Claro que, na hora, o que a gente remete são aquelas imagens daquela catástrofe sem precedentes. O nosso David Tarso esteve lá pessoalmente cobrindo as enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul no ano passado. Mas eu quero trazer aqui, antes de ouvir o David, na verdade vou passar a palavra para você, David. Fica à vontade aqui para fazer a primeira pergunta para o Arthur Cipriani, da Jovem Pan Porto Alegre, com mais informações sobre a situação de momento. Pois é, o Arthur, esteve aí, inclusive fez o especial aqui tratando sobre um ano dessas enchentes e novamente a gente vendo o Rio Grande do Sul sofrendo com as fortes chuvas. Então ele vai poder dar mais detalhes para a gente sobre quais as cidades que são atingidas, quantas pessoas estão desabrigadas, desalojadas nesse novo cenário, novamente o Rio Grande do Sul sofrendo com chuvas, né, Arthur? Muito bom dia. Bom dia, David, Marinho e a todos do Morning Show. Realmente, mais uma situação complicada, né? Aquele filme que nós passamos, aquele filme de horror de 2024, volta agora à cabeça dos gaúchos depois de tudo que aconteceu em 2 dias. Muita chuva. E a previsão é que essa chuva fique pelo menos até amanhã e no mínimo 100 milímetros em cada uma das regiões atingidas aí por dia. Ou seja, muita água deve chegar. Você falava bem de Canoas, município aqui da região metropolitana, que hoje de manhã apresentou diversos problemas. Ainda na madrugada, alguns pontos da cidade, como o bairro Matias Velho, que é um bairro que foi extremamente atingido em 2024, tem aí vários problemas na vazão da água, ou seja, os esgotos, o sistema pluvial não está levando a água para o seu leito normal. Aí o que acontece? Vários pontos de alagamento. Algumas casas, como a gente pode ver em várias imagens aí que já circulam nas redes sociais, estão sendo invadidas pela água, que traz transtorno, traz problemas e traz também todo aquele caos que a gente já sabe. Municípios como Eldorado do Sul, que também foi o que mais foi atingido em 2024, já tiveram relatos de problemas hoje pela manhã também. Até a rede pública de ensino cancelou as aulas. A prefeitura mesmo avisou que não poderia se trafegar pela entrada da cidade, que já tinha muita água por lá, assim como outras partes do município. Levando em conta tudo que está acontecendo, outras regiões do interior do estado já sofreram com desmoronamentos, aí vários problemas também em estradas bloqueadas. São 23 municípios atingidos. Infelizmente já temos mortes também. Um jovem hoje pela manhã, por volta das 5h30, trafegava entre o município de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Uma ponte aí que foi feita recentemente, teve uma parte que foi levada embora com as águas e infelizmente esse jovem não resistiu. Em Candelária também, um casal desapareceu após tentar atravessar outra área alagada. Ou seja, são vários transtornos, já são centenas de pessoas que não estão nas suas casas e esse número vai aumentar ainda mais durante o dia porque a água não está baixando. As pessoas estão colocando bombas próprias para tirar de dentro da casa, mas é aquela história, né? Tira de dentro da sua casa, coloca na rua e a água vai para onde? Se ela não está indo para o lugar que deveria ir. Isso vem de diversos fatores. Os bueiros estão completamente sujos, né? Areia, terra, lodo, outros dejetos que vão se acumulando com o passar dos tempos, e ainda mais depois de 2024. Ou seja, transtornos com toda certeza nós teremos entre hoje e amanhã. A chuva só deve parar no sábado. A gente espera aí que pelo menos não aconteçam mais desastres como foi no ano passado, que olha, até hoje nós estamos tentando nos reequilibrar e aí conseguir colocar a casa em dia. Uma tragédia sem tamanho é difícil, não. Enfim, é impossível não simpatizar. Enfim, realmente as águas já chegando a um volume ali, batendo na linha das janelas das casas, moradores relatando aí traumas. Os traumas que estão ainda super recentes, super inflamados aí na memória recente aí dos moradores de Canoas, tendo que lidar com mais esse sufoco. São Pedro realmente está caprichando da pior maneira possível ali no sul, é inacreditável. Arthur Cipriani, obrigado pela presença aqui. Até mais. Vamos com o David Tarso. Sim, o que aconteceu nas enchentes depois que as chuvas também pararam? Porque Rio Grande do Sul é cercado por rios e automaticamente tem os geradores e as bombas que drenam, então que puxam essa água de volta para os rios. O que aconteceu? Os geradores eles ficavam praticamente no nível do rio e dessa maneira então eles ficavam submersos, a bomba não funcionava porque o gerador também automaticamente não ligava e a gente viu isso acontecendo no passado e novamente isso se repetindo conforme a informação que o Arthur nos trouxe. Então,
políticas públicas precisam ser implementadas para que a gente melhore o escoamento da água e dessa maneira também as pessoas não sofram com toda a situação no Rio Grande do Sul. Então, assim, os políticos precisam se mobilizar, porque isso normalmente não atrai votos. Esse que é o problema. Então, são obras de infraestrutura que precisam ser feitas, mas é mais interessante, às vezes, entregar uma praça ou falar que construiu algo que seja mais visível, né, aos olhos das pessoas, do que propriamente políticas públicas que possam ser empregadas nessa questão. Então, vamos acordar para que a gente não veja uma nova tragédia acontecendo, conforme o Arthur trouxe a informação, uma pessoa já morreu. É um ciclo perverso, né, Mano Ferreira, entre destruição e reconstrução, reconstrução e destruição, sem prevenção. Porque prevenção, realmente, como o David colocou, não dá voto. E se eles estão dizendo aí que as bombas e os bueiros ali estão devidamente atendidos e com a correta zeladoria urbana, por que os moradores estão tendo que acordar ilhados, desalojados, passando frio, medo e tendo que reviver esse trauma todo? É inacreditável que depois do que aconteceu no passado a gente siga vendo cenas como essa, né? Pois é, Marinho, sem dúvida alguma a gente precisa, no Brasil inteiro, vale dizer, porque a gente está falando do caso do Rio Grande do Sul, mas diversos outros lugares no Brasil não estão preparados para lidar com momentos climáticos extremos. A gente precisa investir em políticas públicas de adaptação e resiliência climática. A forma como o meio ambiente se comporta mudou. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa adaptar os nossos ambientes urbanos para que sejamos capazes de resistir sem maiores transtornos, como temos visto. E o grande problema, do ponto de vista da dinâmica política, é que a gente tem um paradoxo. Quando políticas públicas de prevenção são bem feitas, elas não são visíveis. Exatamente. Porque o que acontece é uma chuva e mais nada. Já quando o dever de casa não é feito, aí a gente sente o impacto em forma de tragédia. Então a gente precisa, como sociedade, amadurecer a demanda que nós fazemos a política de forma geral. Porque se a gente continuar na lógica do curto prazo, na lógica do like, daquilo que bomba em rede social, e não fazer política pública com seriedade, o custo disso recai sobre a vida de cada um de nós. Canoas ganhou a alcunha de o Grande Lago, visto o que aconteceu naquele passado. 60% da cidade completamente submersa, mais de 150 mil canoenses ali afetados diretamente. E vale a pena a gente só lembrar aqui, pessoal, para a gente, porque realmente vale a pena, a certeza, a garantia que a gente tem de repetir os mesmos erros do passado é esquecendo o que aconteceu no passado. E brasileiro tem disso na média, geralmente é um povo que tem memória curta. E vale a pena só refrescar nossa memória da pior maneira possível, mas é necessário. Estamos falando de 10 bilhões de reais em prejuízos que foram acarretados, 478 municípios gaúchos completamente dilacerados e quase 2 milhões e 400 mil gaúchos completamente afetados naquela insanidade toda que a gente viu. De qualquer modo, será que é pedir muito obras duradouras ali de resiliência e drenagem? E será prevenir é muito melhor que remediar, é muito mais barato. Se a gente, como país, de fato tiver uma discussão séria dentro do orçamento público para obras de adaptação e resiliência climática, do que lidar com os efeitos da ausência dessas adaptações, porque os efeitos geram danos sociais, danos em vidas humanas e também danos econômicos gigantescos. Então a gente precisa, como país, passar a levar essa questão a sério. O alerta não serve apenas para o Rio Grande do Sul, serve para todo o Brasil. A gente não precisa esperar deslizamento de barreira, enchente, matar em outros lugares do Brasil para aprender com a tragédia. E aí também não vamos ser ingênuos aqui, políticos por ofício, natureza dos políticos politizam. Então se vocês querem colher os frutos disso, eu tenho certeza que diante das imagens catastróficas do ano passado e tudo que está posto, todo esse dilema humano, essa catástrofe humana, certamente eles serão regiamente recompensados nas urnas do ano que vem, se realmente partirem para operações de drenagem de contenção duradouras e sair finalmente desse ciclo insano de tragédia imediata para proteção duradoura. Será que é pedir muito? Será que é pedir muito? A história parece nos confirmar da pior maneira possível, que parece pedir muito sim na nossa classe política. Enfim, uma tragédia e tanto. A gente não pode esquecer, ali, o maio de 2024, quando começou a tragédia toda, de 500 a 700 milímetros de chuva por dia, quase metade da represa de Itaipu, que acabou inundando o Rio Grande do Sul. Só para a gente dimensionar as coisas aqui.
Claro, a gente está longe de chegar a esse nível no estado de coisas do presente, mas, enfim, fica aí de alerta, porque o povo gaúcho, sinceramente, não merece passar por algo remotamente parecido por um bom tempo. Nunca mais. Mas também a gente não pode controlar o futuro. Talvez um pouco. Controlar o futuro no sentido de tentar resolver isso, minimamente.